Abrir a palavra do Senhor lá em Lucas. Eu vou ler praticamente todo o capítulo. Vou ler rápido, depois a gente vai explorando. Lucas, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 5. Um texto conhecido de nós. Mas o Senhor me trouxe algumas coisas aqui já há 2 semanas. E isso estava jorrando no meu coração quando o pastor na programação me colocou na pregação de hoje. Sábado passado nós sentados em uma mesa, em um evento, e Rosana, a gente conversando lá, e Rosana falou uma coisa, Rosana repetiu a coisa, e na terceira vez que Rosana falou, eu digo: Senhor, o Senhor quer alguma coisa com isso? Só para testificar a sua fé, Rosana, também. Alinhamento dos céus e terra. O Senhor, Ele está trazendo um tempo que Ele quer alinhamento. E nós vamos ver nesse texto que justamente quando há o alinhamento dos céus e da terra, começa a acontecer as coisas. Desde lá do Gênesis, a terra estava num caos, o pastor já pregou sobre isso, e o Espírito do Senhor, o Senhor começa a liberar a palavra ali, o Espírito do Senhor começa a pairar sobre as águas, e as coisas começam a acontecer. Então quando há o alinhamento dos céus e terra, milagres acontecem. Isso nós vamos ver hoje aqui. Abra o seu coração, não abra só os seus ouvidos. Se alguma coisa te confrontar, deixa te confrontar. Justificativa é coisa de soberba. Então se alguma coisa nos confrontar, deixa o Senhor nos confrontar nesta manhã. O Senhor falou que Ele está querendo quebrar estruturas racionalistas. Nós temos que começar a ver a palavra pelo olho espiritual. O pastor fala muito isso, de nós não vermos a letra. Nós não temos que ver a letra, nós temos que ver o que o Espírito quer nos mostrar dentro desta letra. E foi com isso quando eu falo que a Rosana falou. Ela falou Êxodo 3, eu estou lendo há 2 semanas. Ela falou isso lá, Êxodo 3 na mesa. Eu digo: oh, Senhor, 2 semanas tu também está me incomodando com isso. Alinhamento, Senhor, e o pastor falou isso hoje em outras palavras na aula. A fé, ela começa a acionar e se mostrar nos meios naturais, no meio da natureza. E é lá que está em Êxodo 3, né, Rosana? Foi por isso que saltou no meu coração. Quando o anjo do Senhor vem sobre aquela sarça ardente, e aquele fogo começa e chama a atenção de Moisés, porque ali o Senhor tinha um grande plano. O Senhor se revela nas coisas da natureza, quando há alinhamento céu e terra. Os céus tinham levantado já um libertador, e tinha que haver o encontro, o chamado, e o Senhor ali usou aquele momento. Mas aqui em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, assim diz o Senhor: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo, no Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, aleluia, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo.
já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparação ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas, ou boas novas em outras traduções. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. O povo estava esperando a Zacarias e maravilhavam-se de tanto tempo que ele demorava. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que este tivera alguma visão no templo. Estava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio, ou minha vergonha, em outras traduções, entre os homens. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de teu Deus. E eis que em teu ventre conceberá, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: se fará isso, visto que eu não conheço varão? Como se fará isso, visto que eu não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te encobrirá com a sombra. Pela também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice, e é este o 6º mês, para que aquela era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias levantou-se Maria, foi passada as montanhas, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, e a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Procure ver esse texto não nas palavras, mas abra o coração. Abra os ouvidos. Abra os ouvidos. Aqui é alinhamento dos céus. Alinhamento dos céus e terra nesta manhã. O Senhor quer fazer maravilhas no meio de nós. A presença do Senhor está aqui, porque você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós vemos um texto, mas só para a gente dar aqui uma situação histórica. Nós sabemos que o último profeta da Bíblia, Malaquias, de Malaquias até os evangelhos, se você olhar na sua Bíblia aí, deve ter 2 folhas em branco.
Você chega no profeta e você vai, aleluias. Tem 2 folhas em branco. Representa o período interbíblico. Estudiosos falam sobre isso, onde Deus se calou. Deus se calou para o povo por 400 anos, mais ou menos, segundo os estudiosos. Só havia, como nós lemos aqui, a religião. Só havia o sacerdote indo fazer suas obrigações. O sacerdote ia ao templo, tinha uma turma de sacerdote escalado, mas não passava de obrigações, porque o Senhor já não se manifestava. Deus já não se manifestava. Deus se calou por 400 anos. Isso aí a gente vai ver na história, você não vai encontrar diretamente na Bíblia. Foram o domínio dos persas, o domínio dos sírios. Então durante esses tiveram 4 impérios. E aí você estudando esses impérios, você vai ver lá em Neemias 8, alguma coisa que vai falar a respeito desse silêncio de Deus. E quando nós não temos a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Nós, sem a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Nós não vamos passar de cumprir obrigações, ritos, lei, porque eles tinham a lei. E aqui Zacarias a gente vê iniciando um mover profético, porque só existia um mover sacerdotal. Era o sacerdote, era até tirado sorte, tinha um grupo, mas agora vamos sortear aqui alguém que vai entrar, porque era sério. Mas aqui com Zacarias começa o Senhor trazer um mover profético, o mover onde o Senhor quer se revelar agora. E ele envia o anjo a Zacarias. Zacarias, com muito temor, então, como nós lemos, ele cai com o rosto em terra, cai sobre os pés dos anjos. E é isso que eu quero trazer nesta manhã, o nosso temor diante do Senhor. O Senhor pode até estar calado, mas nós não vamos nos aquietar com o silêncio dele. O Senhor honra a fé, como foi falado nesta manhã, de nós acionarmos o poder de Deus, de nós acionarmos, querermos a presença dEle. É muito mais importante a presença dEle do que as demais coisas. As demais coisas ela vem. As demais coisas ela vem. Nós vivemos agora sobre a nova aliança, e aqui eles começam nesse mover profético. Nós não podemos querer só o mover sacerdotal, nós temos que querer o mover profético. O que alinha céus e terra é a profecia. O que alinha céus e terra é o mover profético. O que alinha céus e terra é o mover do Senhor. Não somos nós que temos que levar nossa tenda e querer que a nuvem acompanhe. Muitas das vezes nós estamos movendo as nossas tendas e dizendo: Senhor, agora o Senhor me acompanha, pois o Senhor falou no meu coração. Nós temos que esperar o Senhor mover a nuvem, e aí sim nós acompanhamos com as nossas tendas. O que é nossas tendas? Nossas famílias, nossas emoções, nosso trabalho. Os empresários vai fazer um acordo, mova-se de acordo com a nuvem do Senhor. Muitas das vezes o Senhor está dizendo: não é o tempo. E cadê o temor ao Senhor quando a gente diz: mas Senhor, eu vou fazer, me ajuda Senhor, me abençoa Senhor. E é isso que nós temos que ter: temor ao Senhor, temor do que vamos fazer. O Senhor tem enviado mensageiros, o Senhor tem enviado profetas. Às vezes você está em uma mesa sentada e o Senhor está querendo falar algo contigo. Ele fala uma vez, ele fala 2 vezes, tu não entendeu, tu está naquele mover, e de repente na 3ª vez ele: ô mané, presta atenção, o que eu estou querendo te dizer? Então nós temos que fazer isso. Nós temos que pegar
esse ensino aqui com Zacarias, que teve essa experiência sobrenatural, e é isso que nós temos que querer com o Senhor, experiências sobrenaturais. Dons é bom? Maravilhoso, maravilhoso, mas o dom não transforma o caráter. O que transforma o caráter é a presença de Deus. A presença de Deus faz com que nós não passamos a olhar para o outro, mas olhar para dentro de nós. Cadê você, pai, que seu filho não lhe vê ajoelhado? Cadê você, pai, que o filho tem mais referência na mãe como coluna espiritual do que você? Homens, cabe a nós, mas não cumprimento. Vamos para a igreja, toda a família, vamos lá. Eu fiz isso por muito tempo. Muitas das vezes eu peguei minhas filhas, nós estávamos, aleluias, nós entrávamos no carro, íamos para a igreja, só ir para a igreja, só ir para a igreja. Glória a Deus, porque aqui pode ter uma palavra e transformar, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que Ele venha com você. Deus quer que você busque a presença dEle para transformação de caráter. É isso que Deus quer. Mas aqui também esse texto me salta aos olhos, me saltou aos olhos. Já li esse texto várias vezes. Isabel da linhagem de Arão, José da linhagem de Davi. Senhor, o que isso significa, Deus? O que isso significa? E há 2 semanas eu venho nesse texto. Aí ontem nós estávamos lá no Descende, e aí o Senhor falou comigo: está vendo, filho, olha isso, representa gerações. Arão estava em uma geração, Davi em outra geração, e cadê a próxima geração? Próxima geração foi Jesus, e Jesus conta com a nova geração, e a nova geração é eu e é você. A nova geração somos nós. Não importa a idade, não se prenda aqui gerações à idade, mas gerações na presença do Senhor. É isso que o Senhor quer, trazer essas gerações. A linhagem é importante, mas a representação de gerações anteriores, Deus quer nos ensinar com isso. Mas só que me intrigou uma coisa: se você vê, Isabel era estéril, eles eram avançados em idade. E quando foi que aconteceu isso? Lá com Abraão. Abraão era o quê? Velho em idade. Aí Deus me falou: se nós não tivermos na presença do Senhor, no mover espiritual e não simplesmente nas letras, as maldições também acompanham as gerações. É sério isso. O nosso temor ao Senhor, o nosso temor de querer, isso aconteceu no passado, não vai acontecer hoje. E Deus, Ele faz coisas assim extraordinárias. Deus me pediu 24 horas para Ele. Estava caminhando, tem sido maravilhosas essas caminhadas, porque Deus tem falado muito comigo. Deus disse: se separe para mim 24 horas. Esquece aqui o nome Silva, esquece. Quando Deus pede, pode ser a qualquer um. Ele disse: separe para mim 24 horas. E eu passei aquela semana ali jejuando, buscando. Eu digo: Senhor, mas eu vou me trancar 24 horas dentro do quarto? Eu vou ficar em casa 24 horas? Tem meu trabalho? Aí o Senhor mandou no sábado. O Senhor até me pagou uma missão, como diz lá nem o Senhor sabe disso. O pastor disse: amanhã tu vai fazer o quê? Eu digo: pastor, amanhã eu estou numa missão. Ele pensava que era do trabalho, né? Aí ele queria que eu fizesse algo. Eu vim para cá 7h30 da manhã, só avisei para Sandra, porque eu ia sair de casa com uma pequena mochila, né? Sumi 24 horas, aí não dava para eu sair sem dizer para onde ia, né?
Eu digo: filha, eu vou para um propósito com Deus. Você vai com um propósito com Deus, eu te abençoo e o Senhor fale contigo. Eu saí 7h30 da manhã, 7 da manhã de casa. Entrei dentro daquela sala da intercessão 7h30 da manhã. E ali eu fiquei, buscando a presença do Senhor. Porque Ele disse: a minha presença é que vai te mudar. A minha presença é que vai te mudar. Ali foram momentos maravilhosos. O Senhor vai para o templo. E eu vim aqui para esse templo e comecei a louvar, a adorar. Quando eu ajoelhei aqui desse lado do altar, do lado direito do altar, aí começava, pastor, a subir árvores. De repente estava formado um jardim. Esquece, Silva. O Senhor está te pedindo: separa para mim. Separa um tempo para mim, um tempo de adoração para mim, um tempo de busca. É o que o Senhor está pedindo nesta manhã. É tempo de alinhar céu e terra. Zacarias só foi impactado pelo mover profético porque o anjo chegou até ele e houve esse alinhamento de céu e terra, e ali Zacarias foi transformado. Ali Zacarias foi abençoado, a sua casa foi abençoada. Ele trouxe aquele que veio preparar o caminho. Nós temos que arder. Nós temos que arder. Sabe por que o amor de muitos esfriou? A fé de muitos esfriou? Porque o amor por Deus esfriou. E amor não é palavra, amor é temor. O que vai representar o nosso amor a Deus é o temor a Ele. Quanto que eu estou temendo a Deus? Quanto que eu estou buscando a Deus? Essa experiência não aconteceu só com Zacarias, não. Essa experiência aconteceu com Daniel. Pegue Daniel 10. Você vai ver, a gente só fala que Daniel e o Senhor liberou o anjo, e o anjo falou: há 21 dias a tua bênção foi liberada, mas o rei da Pérsia segurou. Está lá em Daniel 10, mas a gente só lembra desse versículo, mas não lembra do anterior, que Daniel encontrou o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel falou com ele, e ele perdeu as suas forças. Ele não tinha mais forças para ficar em pé, porque ele foi impactado pela presença de Deus. O pastor falou aqui, Jailson falou sobre Daniel no discipulado. Mas não foi só a oração de Daniel. E aí, pastor, foi isso que o Senhor colocou no meu coração, falou muito claro. Não foi só a oração de Daniel. Sabe o que? Foi a presença. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele atraía, ele adorava ao Senhor, ele buscava ao Senhor. Mas foi preciso um mover profético. O anjo vira a Daniel. A partir dali ele teve revelação de sonho, ele teve tudo. Salvou até da cova dos leões. É isso que nós temos que buscar. É a presença. Só que a presença, ela é um raio-x, né? Que o Senhor falou na aula. A presença, ela é esse raio-x que vai nos mostrar. O médico somos nós mesmos. A presença do Senhor, ela nos constrange. A presença do Senhor, ela nos faz. Aleluias. Só que tem uma coisa que você tem que ficar atento. Foi isso que o Senhor falou comigo. Gente, aqui, eu e ele, 1h30 da manhã. É nós no secreto. Esse pastor está doido, ele está começando. Se você visse aqui, era mais doideira ainda. Deus, ele gosta dos doidos.
Deus, Ele gosta dos apaixonados por Ele. Deus, Ele quer os apaixonados que faz doideira por Ele. E aí Ele falou: filho, tá vendo? Passa de paredes bonitas, ornamentos, colocamos luzes que o louvor pediu, os jovens pediram, colocamos máquina de fumaça que o louvor pediu, os jovens pediram. Tudo isso é ornamento. Se eu não tiver, isso é nada. Isso é nada. Senhor, mas tua presença mora em nós. Pois é. Visto quando eu falei que só que tem a presença onipresente. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. A presença onipresente está onde nós estamos. Mas a presença manifesta de Deus é só aquele que aciona os céus. Glória a Deus. Aquele que não aciona os céus não tem a manifestação de Deus. Quer ter a presença manifesta de Deus? Aciona os céus. Queira, deseje, arda por essa presença. Queira, arda por essa presença. Busque essa presença. Se jogue no chão por essa presença. Enquanto o Senhor não estiver aqui, eu não dou um passo. Moisés falou isso. Moisés vai falar isso. E o Senhor diz: não, mas eu vou contigo. A gente lê em português, é muito simples o português. Mas quando a primeira vez que o Senhor diz eu vou contigo, Ele diz o meu poder vai contigo. Quando tu vê o original, Moisés, eu mando o meu poder contigo. Ele disse: eu não dou um passo se o Senhor não me acompanhar. Tá bom, Moisés, eu vou mandar o meu anjo contigo. A segunda vez, eu não dou um passo se o Senhor não me acompanhar. Moisés está dizendo: nada vale se a tua presença não estiver comigo. Se a tua presença, Deus, não me acompanhar. Eu quero a tua presença, eu anseio pela tua presença, eu busco a tua presença, eu tenho sede da tua presença. A tua presença, ela é tudo para mim. A tua presença que vai me proteger à noite, a tua presença que vai me proteger do sol, é a tua presença que é tudo para mim. Nós falamos muito aqui: Abraão prosperou dando glória a Deus. Abraão prosperou dando glória a Deus. Estou sendo chato, né? Mandando repetir. O Senhor disse: meu filho, até hoje ouviram errado. Eita Deus. Aí, né, pastor, eu digo: mas Deus Abraão, ele não dizia glória a Deus, ele dava glória a Deus. A vida dele era para a glória de Deus. Ele pegou Isaac e deu para a glória de Deus. Eu não quero palavras, foi isso que Deus me falou. Eu quero que você me dê glória com a sua vida. Que não vejam mais você, mas vejam eu e você. Aí você estará me dando glória. A gente vai lá aqui no altar, eu vou trazer para o altar: glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Não vai acontecer. Porque Deus falou, Ele quer a vida, Ele quer o coração. Chega de honra de lábios. Esse povo que me honra com os lábios e seu coração está distante de mim. Foi isso que Isaías trouxe para nós. Você tem que pegar. Essa palavra é confronto. Eu sei, eu já falei com Deus. Eu digo: Deus, como é que pode, Deus? Eu já falei isso outra vez na igreja. Eu queria dar uma palavra de bênção, uma palavra de vem cá, vai prosperar, vai. Mas o Senhor disse: é assim que eu quero fazer, porque passa primeiro em você. Abacuque diz que a glória de Deus já está em nós. Abacuque 2,14. A glória de Deus já está em vocês. O
que vocês precisam é descobrir essa glória, é aprender dessa glória, é discernir essa glória. A glória de Deus já está em vocês. Jesus disse: o reino de Deus já está no meio de vós. Na versão ARA ainda diz: o reino de Deus está dentro de vós. Agora nós temos que ativar, nós temos que manifestar essa glória que está aí dentro, deixa ela sair. Mas nós estamos muito quadradinhos nos nossos cultos, nós estamos muito quadradinhos nos nossos eventos. A pastora Nice não está aqui, acho que ela saiu. Chamaram ela. Mas ela me ligou, eu disse: pastora, Deus me falou, chega de evento, queira minha presença. Eu falei com o pastor ontem, não tinha falado nada com ele, ele falando umas coisas, eu caladinho no carro, e ele só falando e eu rindo, né? E quando ele terminou, eu digo: pastor, eu não lhe falei nada, eu falei para a pastora Nice, que é minha líder de intercessão. Tenho que honrar a minha líder, honrar a minha liderança. Mas eu tinha dado uma resposta, só um não seco para ela. Depois eu fui explicar o porquê. E tudo que o pastor estava falando ali, nós conversando no carro, ele estava respondendo que eu estava. Simplesmente Deus disse assim: então vai e vê. Porque eu disse: pastor, eu vou orar. Era um evento de intercessão. A intercessão tinha que estar lá. Mas Deus tinha me dito: chega de evento. Eu não podia me mover se a nuvem não se move. Eu não posso querer ir, querer que a nuvem me acompanhe. Não vai dar certo. É morte. É morte. Tentaram carregar a arca desse jeito, foi morte. Aí eu liguei para ela, ela não pôde atender, eu mandei uma mensagem, 6 horas da manhã ela me ligou, eu expliquei a situação para ela. Aí eu digo: pastora, mas eu não vou dizer não, eu vou orar. Eu lembrei do senhor, quando a Rosiane disse: você já orou? Não, mas o Deus me disse. Não, eu perguntei se você já orou. Foi isso, Rosiane? Você compartilhou com a gente? Aí eu lembrei, eu digo: pastor, eu vou orar. Eu lhe dei um não sem. Aí eu ajoelhei na sala. Quando eu ajoelhei, eu disse: mas Senhor, também tem minha liderança, Senhor. Ela está lá, Senhor. Então eu quero estar do lado da minha liderança, Deus. Mas se o Senhor não abençoar, eu não vou. Aí o Senhor disse: então vai e vede. E aí nós vimos muitas coisas lá, né? E acontecia uma coisa e o pastor olhava para mim, porque sabia que era a resposta de Deus. Sabia que era a resposta de Deus. Mas também Deus me deu uma chapuletada. Sabe? Porque às vezes a gente acha que nós somos glória. Não. Quando eu vi lá um evento mega, ultra, né? Decente. E aí de repente eu vejo lá uma euforia danada, mas eu olho para um jovem e eu começo a interceder pela vida daquele jovem. Deu as costas, se prostrou e estava ali em adoração. E eu ministrando de lá de onde eu estava sobre aquele jovem. E o Senhor disse: está vendo? Ainda tem 300 que não se prostraram. Ainda tem 300 que não se prostraram. Ainda tem 300 que temem a minha presença. Ainda tem 300 que buscam a minha presença. Glória a Deus. Não brinque com a presença do Senhor. Não brinque. Tudo tem que ser ativado. Aleluias. Um ovo tem uma vida dentro, mas se quebra esse ovo de fora para dentro, a vida que está dentro morre. Deixa esse ovo ser quebrado de dentro para fora, que aí tem vida. Um pintinho estribucha lá dentro e quebra o ovo, tem vida. Deixa, é o momento de ativar. Um grão de milho, ele só germina quando ele é ativado. Deixa agora, ative essa presença do Senhor aí dentro. Ah, não vai ser aqui, nem se preocupa, e nem eu quero te emocionar para ser aqui. Eu quero que você busque o
secreto e ative essa presença de Deus. Ative, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir.